Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto. Desta vez, mais um Ponto Contraponto no mês de dezembro, que estamos chegando bem perto do Natal. Nós vamos falar sobre o episódio do Chaves animado Inverno na Vila. E é bastante interessante este episódio em específico, porque ele é de uma parte do desenho animado que a gente não tinha visto antes. Nós já tínhamos falado de um episódio da primeira temporada chamado A Mascote do Kiko, mas aquele era um remake de um episódio já existente. Este é um roteiro inédito. E para quem não conhece muito desenho animado, depois da primeira temporada começaram a ser criados roteiros novos, só que eles foram muito criticados por não terem o espírito da série clássica. Então a gente tem episódio muito viajado, com os personagens voltando no tempo, viajando no espaço, virando bebês. E todo esse tipo de maluquice que você normalmente veria em um desenho animado de celebridade dos anos 80. E o grande problema de se fazer uma coisa mais imaginária com algo como Chaves é que Chaves funciona por ser simples. Nós temos momentos mais fantasiosos na série clássica, claro, tem os personagens sonhando e daí a gente vê o sonho, ou os personagens imaginando algo, mas nunca é tão fora da realidade assim. Algumas coisas realmente funcionam por ser mais simples. Se você for ver, por exemplo, Branca de Neve, você não precisa de um dragão, de lore, de muitos personagens para aquele conto funcionar. Claro, você pode fazer uma história boa, tendo esses elementos baseados em algo que já era simples, mas daí você precisa desenvolver mais e a maioria das pessoas que querem fazer esse tipo de coisa realmente não desenvolvem muito. Mas vamos pro episódio em si. Ele começa com uma cena das crianças imaginando que estão na pré-história e que eles são homens das cavernas. É algo que eu acho que eles utilizaram bem a mídia de desenho animado pra fazer, mesmo que não tenha tanta coisa assim que eu possa dar de positivo nessa parte. Os designs dos personagens são simplesmente algumas cores mudadas e o cenário, que é um pouco melhor realmente que o design da vila, porque a vila é toda em 3D e esse cenário original é melhor. Mas depois que a gente sai desse imaginário das crianças, aparece o seu Madruga na vila, e daí as crianças começam a brincar, colocar ele na brincadeira, e eles imaginam ele como um tigre dente de sabre, porque provavelmente a pessoa que escreveu esse episódio nunca deve ter visto a Era do Gelo, nunca deve ter pesquisado como que é um tigre dente de sabre na vida real, nunca deve ter assistido a série original também, porque ele saberia que o seu Madruga tem várias piadas sobre ele, justamente ele ser magro, com a aparência física dele. E um tigre dente de sabre não é um animal magro. Vocês nunca viram aquele meme lá das pessoas que falam que quando eram crianças tinham um crush no Diego de Era do Gelo? Justamente porque ele não é magro, né? Faria mais sentido se tivessem imaginado ele como uma lagartixa pré-histórica ou algo parecido. Daí acontece a gag clássica, o seu Madruga acaba sendo culpado e a Dona Florinda bate nele. E daí acontece a piada lá do Chaves falar: "Ah, seu Madruga, sua vozinha é mesmo isso?" E daí a gente vê a avó do seu Madruga, que de duas uma. Ou essa é a outra avó que a gente nunca viu do seu Madruga no seriado original, ou essa é a versão da Dona Neves que a gente vai ver aqui no desenho. Coitada da vozinha do seu Madruga, tá muito feia. E não para por aí, eles ainda fazem aquela piada de inflar o personagem, que eles inflam o seu Madruga, daí ele sai voando por aí, e depois ele volta, falando que foi parar na outra parte da cidade, e não é realmente algo que eu goste. Eles estão vandalizando o azar que o seu Madruga tinha em alguns episódios da série clássica. Ele recebia a tabefe da Dona Florinda injustamente, aconteceu algumas coisas assim que ele realmente não merecia, mas não era no ponto de ele vai sofrer, então vai ser engraçado. Não, isso não acontecia. Depois disso, as crianças sentem o cheiro de pipoca e vão pra casa do Kiko comer pipoca. Lá é mostrado que o professor Girafales está tomando café com a Dona Florinda. E as crianças lá começam a desejar que neve na vila. Todas juntam as mãos e começam a desejar isso, que daí é o elemento fantasioso que eu tinha mencionado antes. Elas voltam pro pátio e começa a nevar. Acontecem algumas gags e daí a gente vê algumas coisas que são preguiçosas, como por exemplo, tá nevando na vila e a gente vê, é mostrado pra gente que a neve não tá sendo muita. Eles estão pisando na neve, estão brincando, mas a neve não tá aumentando e bloqueando muita coisa. Mas de uma cena pra outra, literalmente, ela tá bloqueando a casa dos moradores da vila. A Dona Florinda tá presa com o professor Girafales e o seu Madruga tá preso com a Dona Clotilde. Isso é até outra coisa. A Dona Clotilde tá totalmente vandalizada aqui. Ela tenta ir pra cima do seu Madruga, tenta forçar
Isso nunca aconteceu na série original. A Dona Clotilde gostava do Seu Madruga, fazia chaveco com ele, mas nunca chegava no ponto de ser ela se atacando pra cima dele. De novo, isso é uma coisa que me faz pensar que a pessoa que tá escrevendo aqui só ouviu falar de Chaves, não viu muito da série original. Ela dava presentes pra ele, ela tentava ser gentil com ele, como por exemplo no episódio de Natal que a gente falou nesse mesmo mês. E até no remake do aniversário do Seu Madruga de 81, é ela que lembra do aniversário do Seu Madruga e tenta montar uma festa surpresa. Ela não é esse personagem que tá aqui no desenho. Muito ruim terem standardizado nesse nível. Depois as crianças conseguem a ajuda do Jaiminho, que tá morando na vila. Achei até legal eles terem pego isso do programa X-Espírito pra ter colocado aqui. Um pouco mais de originalidade, de ter o Jaiminho e o Seu Madruga poderem interagir um pouco. Eles começam a escavação. Depois é mostrado algumas gags dos personagens na neve. E depois de alguns momentos, a neve simplesmente para. E o Seu Barriga tem a ideia de todos tomarem sorvete. Assim acabando o episódio. Olha, sendo totalmente sincero, esse episódio não foi tão ruim quanto o da primeira temporada, porque ele é mais original e tem algumas coisas aqui que funcionam. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ignorar a standardização que tem aqui. Eu também não posso ignorar que algumas das gags que eles fazem não funcionam simplesmente com esses poucos frames de animação. Mais ou menos eu posso dar os créditos, é algo original e é melhor que a maior parte desse desenho animado, na minha opinião. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Eles colocarem o Jaiminho na vila, como foi feito no programa X-Espírito, né? Meio que é uma forma de usar aquilo. Aquilo foi visto muito negativamente, porque basicamente o Jaiminho virou um novo Seu Madruga pra dever 14 meses de aluguel. Mas, não fazendo esse tipo de piada que é só transplante do Seu Madruga, e tendo o Seu Madruga ali, o desenho acaba abrindo uma possibilidade. E isso é verdade, isso seria muito positivo. Infelizmente eu não vi isso de forma alguma, e talvez seja a parte mais frustrante desse episódio. Tem várias possibilidades. É quase como se eles estivessem virando a maçaneta de várias portas que podem dar uma história interessante, e aí não entram em nenhuma porta. Eu meio que só percebi agora, pra gravar o contraponto, Seu Barriga e Nhonho entram com chapéus peludos, porque vai fazer muito frio. Mas a maior parte das pessoas que nós vemos durante o frio não tem nenhuma mudança nas roupas. Como você disse, eles podem estar brincando ali na neve, e aí talvez vamos ter alguma coisa com isso. Não, meia dúzia de piadinha e daqui a pouco tem neve demais. É engraçado porque eles têm a Patty ali, então se ela ainda vive naquele apartamento de cima, não sei se é esse caso nessa versão, mas ela poderia facilmente dizer vamos pra minha casa porque a neve está se acumulando, fazer uma pequena passagem de tempo, e agora a neve se acumulou muito, e por isso eles chegaram... Não, eles perdem tempo com algumas piadinhas que honestamente eu não acho boas, pra jogar fora a premissa de as crianças brincando na neve e virar a premissa de precisamos salvar as pessoas. O professor Girafales tá ansioso porque bebeu muito café, e da próxima vez que nós vemos ele não está mais ansioso. Isso poderia ter sido algo interessante. Talvez ele sai cavando pela neve, apesar de estar bloqueando a porta, e se estrupia achando que ia conseguir, mas só caiu mais neve e aí ele pega um resfriado. Sei lá eu. Como você disse, a Dona Clotilde se atira pra cima do Seu Madruga, dele ter que rodar uma mesa mesmo pra ficar do outro lado da mesa e pedindo socorro, me ajudem logo. Me parece uma infeliz versão daquele infeliz tropo em que a pessoa não sabe qual é a diferença entre atração sexual e romance. Em todo momento que você vê Dona Clotilde, ela quer romance. É por isso que eu fiquei com tanta raiva quando eles fizeram isso no especial do SBT. É absolutamente fora do personagem, mas aparentemente o desenho confirma que poderia acontecer. E como eu disse, é só uma piadinha, costuraram junto e aí vamos ignorar. Não dão uma explicação, é só eu quero uma piada aqui. Ponto. Como você disse, não é um episódio tão ruim quanto o que nós vimos antes. Me parece que o desenho, como desenho, querendo fazer coisas de desenho, é 1000 vezes melhor do que ele só fazendo mais uma imitação da série original. Mas como eu disse no meu ponto, eles parecem muito desconfortáveis com isso. Não seria tão problemático, como você indicou, se o fantasioso e o mais cartunesco fosse algo parecido com o que nós vimos, talvez um pouco mais avançado. Mas a piada de o Seu Madruga foi esmagado e agora ele não consegue se mover é engraçado porque você vê aquele Seu Madruga de papelão, de sei lá o que é aquilo, não porque o Seu Madruga tá sofrendo. Infelizmente,
parece ser só, como você disse, alguém que nunca ouviu falar de Chaves e disse, vou usar esses personagens como eu quiser. Você disse que a série foi acusada de não ser parecida com a série original, mas honestamente, várias das coisas da série original realmente estão longe daqui. E a única coisa que eu posso dizer que talvez seja positiva aqui é que, como eu disse no meu ponto, a parte mais cartunesca no começo parece viável. Não é exatamente bem feita para um desenho, mas é bem feita para o desenho do Chaves. Chega perto de ser um 3 nessa série que costuma nos dar 1,5. Mas é isso que eu tenho a dizer. Vejam o meu ponto no meu canal e Feliz Natal!